Oi gente, tudo bem? Aqui é a Cecília e eu queria contar pra vocês hoje de um negócio que é muito do meu dia a dia, então acho que eu tenho propriedade no assunto, que é a transição capilar. Eu tô em transição capilar há 2 anos e 1 mês, é tempo pra cá. Mas não foi sempre assim, eu já tentei passar pela transição 3 vezes e essa tá sendo a terceira vez que eu finalmente estou conseguindo chegar lá. Mas eu queria contar um pouco sobre como que foi essa trajetória e mostrar pra vocês daqui a pouco, porque eu vou lavar ele, como que tá meu cabelo, quais são as partes que ainda tá chata, lisa, feia e quais são as minhas perspectivas para esse ano. Bom, gente, eu amo o interior. Eu nem sei se eu juntei aqui no Google Fotos várias fotos de vários momentos da minha vida. Como vocês podem ver, eu passei por vários cabeluchos, várias jornadas do herói. Gente, peraí, vocês estão entendendo? Por diversos pontos para chegar no cabelo que eu tô hoje. Então vamos do princípio, né? Quando que começou toda essa jornada? Começou, gente, com 11 anos, eu lembro certinho. Eu sempre tive um cabelo muito cheio, muito volumoso, muito cacheado, só que, assim, desde sempre, não sabia cuidar. Como que eu iria saber, né? Não tinha nada pra entregar isso pra gente na época. E minha mãe, ela tem cabelo liso. Então ela também não sabia muito bem, mas a minha mãe arrasava, gente. Ela fazia trancinhas e tudo mais. Minha mãe nunca foi a pessoa que estimulava ter o cabelo liso. Mas eu lembro que teve uma vez que eu tinha 11 anos, ia ter uma festa junina, e eu falei, cara, eu quero arrasar. Tinha um crushzinho lá, eu falei, não, eu vou arrasar. E aí, eu lembro que eu fiz a minha primeira progressiva, meu cabelo ficou enorme, ficou, tipo, passou assim na minha cintura, todo mundo achou muito bonito, e realmente, tipo, diferente, né, do que a gente tá acostumado. Eu sempre fiz trancinhas, então ver o cabelo solto já era uma comoção. E aí, basicamente, foi assim, começou uma vez, não vai parar, né? Como que vai entrar em transição com 11 anos de idade? Nem sabia o que era isso. Nem sabia que tinha como voltar. E a ideia de ter que cortar o cabelo curtinho sempre foi uma coisa que eu não aceitei muito bem. Então, desde os meus 11 anos, eu sempre fiz progressiva, botox, relaxamento, progressiva. E intercalava entre esses três. Ia meio que no feeling. E aí tive, tipo, mechas, franja. Eu realmente, tipo, aproveitei muito bem a fase do cabelo liso. Em 2019, eu lembro que eu tava no finalzinho do ensino médio. Em algum dado momento de alguma festa, eu deixei meu cabelo natural, né? Saí da piscina. E eu vi algumas ondas. Eu vou mostrar, vai parecer ridículo. Eu achei, na época, que isso eram ondas. Só que, sabe quando você entra na piscina e naturalmente fica meio sereia? Então, foi isso. Mas eu achei que, nossa, uou, cachê. No momento, esse foi o primeiro momento que eu pensei, cara, que legal, será que meu cabelo fica bonito assim de novo? E aí eu lembro que nessa época eu parei um pouco de fazer chapinha, porque tava muito, muito danificado o meu cabelo. Até hoje eu tenho um pouco de sinais vitais dessa época, que é basicamente muita ponta dupla, cabelo seco, sabe? Quando você passa a escova e faz aquele barulho da Marcela do BBB. Tava assim. E aí eu parei um pouco. E aí, naturalmente, meu cabelo foi mostrando um pouco de curva. Só que vocês sabem, né? Principalmente quem tá passando pela transição. É umas ondas meio assim, sabe? Ó, eu ainda tenho resquícios. Enfim, eu comecei a achar bonito, anyway, sabe? Não fazer a chapinha. E eu comecei a atribuir isso pra mim. Tipo, não, legal, eu vou passar pela transição. Só que teve um grande evento que aconteceu na minha vida, que foi entrar na faculdade. Quando a gente entra em um novo meio social, que a gente não conhece ninguém, a gente tem essa intenção de impressionar. E eu ainda não me sentia muito bonita com o cabelo assim, né? Ele tava com, sei lá, 2 dedos de raiz cacheada, o restante liso. Dava pra lidar super bem, só que eu queria atacar progressiva e lacrar nos meus primeiros dias de faculdade. Mas eu me segurei. Tanto que no primeiro dia de faculdade tava tendo um stand, corte seu cabelo pra doar, não sei o que, sei lá. E eu tava tipo, nossa, talvez esse seja o sinal que eu queria pra fazer alguma coisa diferente, pra aceitar essa transição. Gente, não deu 1 hora no campus. Eu ainda tava conhecendo os que seriam meus futuros amigos. E eu fui lá e cortei o cabelo.
Bem curtinho. Você consegue ver? Bom, eu odiei. Primeiro porque quando cortou, não teve uma questão de lavar, né, ativar os cachos. Ficou uma coisa horrenda, eu já prendi o cabelo. Quando eu cheguei em casa, na República, né, eu chorei. Foi assim, odiei, gente, odiei de verdade. Não tô nada eu ter cortado, porque como tava muito volumoso, tipo, eu só tinha isso daqui, ó, de raiz cacheada. Eu comecei a tacar chapinha. Chapinha, atrás de chapinha, e realmente não serviu pra nada. Passou-se algumas semanas, eu fiquei tipo 3 semanas em São Paulo, começou a pandemia, eu tive que voltar pra Porto Alegre, minha cidade, né? E aí eu falei, cara, chega, progressiva. Passei progressiva. E além disso, eu barbarizei e falei, não, vamos aproveitar, né? Não sei quanto tempo vai demorar isso daqui, eu vou pintar meu cabelo. Aqui na minha cidade é mais barato mesmo. E aí eu pintei de castanho claro. Acho que tem uma coisa muito louca que aconteceu nessa pandemia, que foi como a gente descontava as coisas no nosso rosto, no nosso cabelo. Eu paguei, acho que na época, uns R$200 pra pintar. Meu cabelo tava curto, mas meu cabelo continua muito volumoso. Então, na época, era caro. Lembrando que eu não tinha emprego, tá? Eu tinha acabado de entrar na faculdade. E passou, tipo, 2 semanas eu pintei em cima dessa cor de colorido. Então, eu fiquei num looping de pintar. E por um tempo, eu esqueci um pouco dessa pira da transição capilar. Mas teve um dado momento da pandemia, e eu tô resgatando aqui, que foi em setembro, que eu deixei de novo. E aí eu tentei focar com muita mais vontade. Eu comprei canudinho, eu fazia bastante modelagem, assim, com meia. E, assim, eu sentia que eu ia conseguir passar pela transição daquela vez. Era a segunda vez, eu já estava mais informada, eu sabia dos cremes, eu comprei eles, que nem eu comentei, tinha um canudinho aqui para ajudar, só que começou a me fazer mal. E uma grande teoria para mim é que o tamanho do meu cabelo, ele impacta muito sobre o quão bem eu vou aguentar a transição. Porque das 2 vezes que, né, a primeira vez que eu cortei ele na faculdade e dessa vez em setembro, meu cabelo tava curtinho, então ficava... Eu não gostava, pra ser sincera. E aí eu comecei a me sentir muito feia. Eu sabia que não tava feio, só que tava muito esquisito pra mim, porque eu sou uma pessoa que prefere meu cabelo longo. E aí teve um dado dia que eu falei, ai, cara, eu não aguento mais, tô triste. Eu também tinha conseguido um estágio, a gente tinha que trabalhar presencial. Me sentia péssima toda vez que eu ia me arrumar pra ir. E eu desisti. Falei, chega. E aí, beleza, eu passei os próximos 2 anos quase, tipo, experimentando vários penteados com cabelo liso, já voltou à faculdade, eu voltei pra São Paulo. Eu cortei uma vez um wolf cut, que, assim, gente, eu tô vendo aqui, cara, que lindo! Que lindo! Eu até mandei mensagem pro meu namorado, tipo, oh, meu Deus, eu estava tão linda. Então, meu cabelo, ele começou a ser realmente alguma coisa que eu gostava em mim. Eu sempre tive esse tom mais escuro e eu sempre gostei muito dele, pra ser sincera. E ele longo, eu sempre achei tipo um luxo meu cabelo. Só que daí, em algum momento, eu parei de fazer progressiva e eu comecei a modelar meu cabelo com meia. Isso com meu cabelo longo. E eu comecei a achar muito bonito. Então, assim, a minha raiz, ela tava, sei lá, uns 4 dedos cacheado. Meu cabelo ainda tava bem liso, então ele não tinha a questão do volume. Mas ele tava funcionando muito bem com modelação, sem usar fonte de calor. E eu comecei a fazer isso a rodo. Então, toda noite eu prendia a meia, eu ia pro trabalho com ele ondulado. E eu comecei a gostar do que eu tava vendo. E o fato do meu cabelo estar longo foi pesando, né? Tipo, foi pesando os cachos. Então, não foi uma coisa que eu achei ruim. Então, desde que eu comecei essa transição pela última vez, ou seja, há 2 anos, ela não doeu do mesmo jeito que eu tinha sentido nas últimas 2 vezes. Quando eu fui vendo, tipo, já tinha passado 1 ano, e aí meu cabelo tava bem ondulado, já, bem cacheado já até aqui. 1 ano e 5 meses. Agora, em fevereiro, eu completei 2 anos de transição. Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes como que tá o meu cabelo, quais são as partes que ainda não completaram 100%, e já adiantando, são muitas partes que estão assim. Mas eu queria até comentar um pouco com vocês sobre isso. Tipo, eu tenho outras amigas que estão tentando passar pela transição. E inclusive agora, 1 mês atrás, uma delas desistiu, tacou botox de novo.
E eu sempre falo, gente, tá tudo bem. Se é o que você tá gostando agora, tudo bem. Algum momento, se fizer sentido pra você, você volta e passa por isso e vai dar certo. Tipo, a vida é muito, muito longa. Eu tinha muito essa pira de, nossa, eu queria passar logo pela transição, porque eu tenho que estar com meu cabelo muito bonito daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos vai ser minha formatura, e eu tenho que estar com o cabelo bonito. E aí eu pensava, tipo, não, vai ter que ser agora, e isso acabava criando uma carga emocional muito grande. E eu simplesmente percebi que, tipo, nossa... E daí eu tive a formatura, eu fiz escova, eu fiz penteado, foi a coisa mais linda do mundo, meu cabelo tava lindo. Eu taquei água no dia seguinte, os cachos se permaneceram, entende? Hoje tem tantas maneiras de lidar com essa transição e fazer isso ser muito mais tranquilo que realmente não é um problema pra mim estar com 2 anos, 2 anos e 1 mês de transição e ter pontas lisas. Tipo, isso não é mais um problema, entendeu? E se em algum momento eu chegar e desistir, eu sei que vou tentar de novo e tá tudo bem. Se bem que agora eu acho que eu não desistiria, porque falta tão pouquinho. E eu, que nem eu comentei, tô gostando tanto do processo, que acho que isso não vai acontecer. Antes de lavar, eu queria mostrar pra vocês como que ele tá sem estar definido. Se você reparar, os meus cachos, eu não sei qual que é a curvatura deles, mas eles são bem enroladinhos. E eu acho que eles terminam, tipo, aqui. Então, com 2 anos e 1 mês de transição, meu cabelo, se eu cortasse, iria ficar uma coisa mais assim pra cima. Basicamente isso. Aonde estava guardada essa diva, essa princesa? Gente, é aquilo, né, que eu comentei com vocês. Eu passei no cabelo uma linha que eu não conheço. E agora eu vou complementar com Boom Seda. Eu gosto desse. E Pantene. Quem quiser me patrocinar, gente, ó, eu estou aberta a todas. Quem quiser me mandar produtinhos para testar no meu cabelo, estou à disposição. Se o sol se for, acabou a iluminação desse vídeo, né? Tá só com as coisas naturais. Ah, é tão mágico. Gente, eu me posicionei no meu TikTok falando que só pela Marina Sena ter pegado o Julie Floss, criado coisas naturais, inspirado no amor deles, eu acho que todo esse papo de talaricagem já deveria ser perdoado. Primeiro que eu não acho que foi talaricagem, né? Eu tenho as minhas dúvidas se a Marina Sena e a Vivi realmente eram amigas ou se a Vivi simplesmente se emocionou porque elas duas saíram por alguns dias. Mas quem sou eu pra falar, né? Não estava lá. Eu tô do lado da Marina Sena, independente do que acontecer, porque ela é minha grande diva, artista. Mas também caguei, pra falar a verdade. Por que eu comecei a falar disso mesmo? Enfim. Aqui já dá pra ver os cachinhos e aqui já dá pra ver como muda a textura, né? É bem lisa essa parte. Dá um dó de cortar, né? Um dia eu posso mostrar pra vocês como que eu finalizo com o Babyliss de 13mm. Pra não ter que ficar com essa parte toda lisa. Ajuda bastante. Tá com um cheiro tão bom que me deu até um pouquinho de dó de passar. Depois eu vou pesquisar mais sobre essa linha que minha mãe tinha aqui, porque eu gostei muito do cheiro. Nossa, tá muito cheiroso o meu cabelo, gente. Eu queria que vocês pudessem sentir. Tá focando, meninas. Que cheiroso também. Só tem coisa cheirosa aqui na casa da minha mãe, velho. Tá bom eu tá mostrando pra vocês como que eu finalizo, porque eu tô aprendendo ainda, né? E aí, se alguém tiver alguma dica, eu sou meio preguiçosa pra fazer essas coisas, essas finalizações de fitagem e tal. Mas um dia, se o povo pedir, eu posso testar. E se vocês acharem que funciona com a minha curvatura, eu vou tomar um café, comer um pão de queijo. Tudo que tem de bom aqui em Minas. E aí depois eu volto pra vocês pra mostrar como que ele tá cacheado. Seco. Mas pra vocês também conferirem a versão molhada.
Já volto. E meu cabelo tá assim. Ele tá com um corte muito esquisito, porque fui eu que fiz. E pra ser bem sincera, eu acho que eu vou segurar mais um tempinho. Eu vou fazer uma viagem em junho pro meu aniversário. E aí sim, eu acho que eu vou criar uma coragem de cortar. Não inteiro ainda, mas tentar subir um pouco mais o volume e ir me acostumando, cortando. E nunca, jamais cometer os 2 erros que eu já fiz, que é cortar bem curtinho, não gostar, me arrepender e tacar progressiva de novo. Então, gente, foi esse o meu relato com a transição capilar. Eu vou continuar atualizando aqui mensalmente, se eu não desistir. E qualquer dúvida, comentários.